Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, junto à espiritualidade amiga, junto a esses nossos irmãos que nos dão a oportunidade de refletirmos sobre os seus ensinamentos. Ainda mais quando nós precisamos de uma palavra, quando nós precisamos de um conselho, quando nós precisamos de que Jesus venha até nós nos abraçar. E nessa hora nós pedimos a Ele que Ele esteja conosco pela lição de hoje que nós vamos explanar, que se chama Basta Pouco. E para que nós possamos tirar do nosso coração algumas coisas que estão tão enraizadas e que nós precisamos urgentemente mudá-las. Então, nessa reflexão de hoje, que se chama Basta Pouco, está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 22, o seguinte: Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. As criaturas vulgares só para o mundo interior, para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessário a evidência social e econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustuosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeola sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material que o Cristo iniciou, a remodelação da vida terrestre.
Muitas vezes nós achamos que aqueles que se impõem aos demais, que sejam brutos até no falar, que se impõem realmente as suas verdades para um público cada vez maior, são aqueles que são os líderes. Mas aí Emmanuel vem exemplificar Jesus, que nasce numa manjedoura, que tem uma vida simples de carpinteiro, que convive com homens rústicos e que transforma o mundo através dos seus exemplos. E para isso não basta para o homem hoje. Ele quer ser temido, ele quer ser reconhecido pela sua grandeza material, a sua grandeza de força que tem impondo suas ideias. Não é com mansuetude, não é com bondade, não é com perseverança, porque Jesus, quando precisou, ele foi duro, ele foi severo, mas mesmo na sua severidade, mesmo na sua dureza, ele tinha uma palavra de conforto e nunca angariou para si os feitos que ele fazia. Ele dizia: vá que tua fé te curou. Vai, não peques mais. Mas ele não dizia assim: veja, eu te curei. Veja quão grande eu sou, porque eu faço isso ou faço aquilo. Então, qual é o nosso exemplo maior? O nosso exemplo maior é Jesus. Aquele que com poucas palavras, com gestos simples, exemplificou e transformou toda uma humanidade. Porque nós queremos tanto, vamos dizer assim, no palavreado do dia a dia, se aparecer. Nós queremos aparecer, nós queremos ser temidos, nós queremos ser odiados. Porque a pessoa que se impõe e quer ser temida e quer ser ouvida na brutalidade, na força, ela só consegue uma coisa: raiva, ódio, desprezo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, mesmo diz: aqui eu mando e sou obedecido, e esquecendo que poderia acrescentar mais uma parte, e sou odiado. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós pensemos nisso, que é através da brandura, do amor, da bondade,
do conhecimento e da exemplificação, que seremos respeitados. Por isso que a lição diz: basta pouco. E por isso que mostrou Jesus aqueles 12. Mas que aqueles 12 multiplicaram, e mais de 2000 anos depois, nós falamos dos feitos de Jesus. Esse é um legado que se deve deixar por onde passarmos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, nos ilumine, que dê para nós a paz necessária para compreendermos que nós não somos do mundo, só estamos aqui nesse instante e que iremos passar por aqui. E o que ficar será aquilo que nós fizermos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós exemplificamos. Amado Mestre Jesus, abraça-nos mais uma vez. Dá-nos a tua paz, Senhor. Derrame sobre nós as suas bênçãos. Derrame sobre nós o seu amor. Que o Senhor fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.